Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda, professora e pesquisadora da FGV Energia. Essa é uma aula do MBA em Gestão de Óleo e Gás da FGV, que eu pedi gentilmente aí a participação do Rafael, que viesse complementar os estudos dos nossos alunos, e estendi esse convite aos alunos também da UFRJ, aos grupos de pesquisa que eu tenho na UFRJ, junto com a SPE, aos meus alunos da Marinha, justamente para a gente tratar de um assunto que hoje é uma novidade, mas que não é uma novidade, mas que ainda sendo ou não sendo novidade, está muito sendo discutido. Ele já estava sendo discutido e agora, por causa da crise e da falta de oportunidade que a crise coloca, o descomissionamento ele começou a ser muito falado pela expectativa de trazer oportunidades para a indústria de óleo e gás. O Rafael é o superintendente da ANP encarregado dessa área exatamente na ANP. Ele foi o responsável pelo lançamento dessa norma que institui, né, que organiza toda a questão do descomissionamento no Brasil. Essa norma tem sido muito colocada no mercado, muito discutida. Vocês devem ter acompanhado, pelo menos uma vez por dia tem um webinar sobre isso, né, Rafael? O Rafael e eu, pelo menos, já fizemos uns 4 webinários sobre isso. Parece que vem mais um a caminho aí. A Karen já me sinalizou que vamos fazer mais um. Então, estamos sempre discutindo, seja uma questão de socioeconômica, seja uma questão técnica, seja uma questão regulatória, tem sempre uma discussão por trás desse movimento em direção ao descomissionamento dessas instalações, que é o final da vida útil, ou seja, vai ter que acontecer de qualquer forma. Isso não tinha para a gente aqui no Brasil, mas agora já existe um calendário aí posto pela Petrobras e acompanhado pela ANP, pelo IBAMA e pela Marinha, de várias unidades que vão ser desinstaladas nos próximos anos. Em se tratando de uma aula, eu queria pedir para vocês algumas considerações um pouco particulares. Isso não é um webinar, na verdade é uma aula extra do MBA. Então, queria que os senhores mantivessem os seus microfones desligados. O Rafael vai fazer a exposição. Trata-se de trazer conhecimento para quem não está familiarizado com o tema, né? Então, a ideia é comunicar de uma forma simples e objetiva para quem ainda não teve contato com esse tema. Não estamos no high level das discussões, não é isso, Rafael? A gente está trazendo um entendimento mais basilar para esse assunto. Em dito isso, eu peço que os senhores mantenham os seus, senhores e senhoras, óbvio, mantenham os seus microfones desligados. Ao final, vocês podem mandar aqui as perguntas pelo bate-papo e a gente vai fazendo essas perguntas para o Rafael. Rafael não tem obrigação de responder todas, não tem todas as respostas, né, Rafael? Não temos todas as respostas, né, Rafael? O que a gente conseguir responder, a gente responde. O que não soubermos, a gente diz que não sabe e endereça depois para quem souber. Rafael, mais uma vez, muito obrigada, muito gentil da sua parte ceder seu tempo e vir aqui conversar com a gente. Eu não tenho nem como te agradecer essa gentileza enorme e a palavra está com você. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Eu, na realidade, que agradeço imensamente o convite e essa oportunidade de dar essa pequena aula e falar um pouco sobre o descomissionamento. Obrigado pelas gentis palavras também na apresentação. E aí, em relação às perguntas, é livre, todo mundo pode perguntar o que quiser. Eu não sei se eu vou responder, mas todo mundo pode perguntar o que quiser, não tem problema nenhum. A gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Na realidade, eu acho que essa é uma oportunidade muito importante, muito boa, para falar diretamente com um grupo que é um grupo de estudos, digamos assim. São pessoas que estão
estudando a área de óleo e gás. Por quê? Porque a resolução de descomissionamento, embora a gente tenha discussões, né, agora mesmo, a gente comentou os 3, 4, 5, sei lá, webinars que a gente já teve falando sobre o assunto, né? E cada webinar com uma visada diferente, porque a resolução realmente é uma resolução extensa e complexa, que agrega informações que servem não só para a ANP, mas para a Marinha e para o IBAMA também, para que as 3 instituições tomem as decisões relacionadas com o descomissionamento. Então, é uma resolução que a gente pode falar de 2 minutos a 2 horas com grande facilidade, né? Então, de fato, a ANP, agora, bem recentemente, aprovou a resolução 817/2020. Essa resolução, ela congregou, na realidade, 3 resoluções antigas da ANP, 2 da fase de produção, que é o descomissionamento, devolução de áreas, reversão e alienação de bens, que era 27 a 28/2006, e mais a resolução 25/2014, que era a resolução de devolução de áreas exploratórias. Então, basicamente, um instrumento que congregou 3 resoluções, 2 mais antigas, uma um pouco mais recente, em um instrumento só. Eu prometo que é a última vez que eu estou falando em números de resoluções e artigos e incisos, porque esse não é nosso objetivo hoje. A minha intenção nesse nosso bate-papo não é mergulhar na resolução em detalhes, artigo por artigo, anexo por anexo. Enfim, a resolução está disponível no site da ANP, foi publicada no Diário Oficial, no Google, colocando resolução ANP 817/2020, vai aparecer resolução. Todos os webinars que a gente discutiu pontos específicos desse instrumento, mas que, apesar da sua função importantíssima de regular essa indústria, regular o mercado de óleo e gás, servir como balizadora em termos de instruções de como o descomissionamento deve ser feito no Brasil, e ainda servir como catalisadora também do desenvolvimento da indústria e do desenvolvimento de novos negócios, essa resolução, apesar de toda essa função importantíssima, é um pedaço de papel publicado no Diário Oficial da União. Então, o mais importante para que esse instrumento de fato se concretize numa resolução que catalisa todos esses processos que a gente espera, ter uma indústria e um mercado surgindo no país, trabalhando no descomissionamento, a integração das diferentes partes interessadas também. Então, a gente tem uma série de empresas que trabalham com descomissionamento e que estão de diversos lados e têm diversas perspectivas de descomissionamento, e é disso que eu vou falar um pouco hoje também. Principalmente maximizar os resultados para todos esses integrantes da indústria, para a União, que tem uma intenção clara nessa intenção de regulamentar o descomissionamento, para as petroleiras que precisam investir para que os ativos sejam descomissionados, e para as empresas que prestam serviços associados ao descomissionamento. Então, a gente tem uma série de grupos e interesses que é o que torna o descomissionamento uma fase especial e bastante interessante. Então, numa linha geral, em linhas gerais, eu quero que vocês saibam daqui, sabendo o que é o descomissionamento em si, o tamanho desse mercado no Brasil, o que é isso? O que significa o descomissionamento dentro do Brasil e como se compara com o restante do mundo? E quais são os problemas e desafios associados a essa atividade? Então, uma compreensão geral do que o que significa esse mercado e quais são os problemas e soluções. Então, em relação ao descomissionamento, o descomissionamento, na verdade, é o último estágio do ciclo de vida útil de um ativo petrolífero. O que significa isso? A gente tem uma fase inicial, a ANP coloca os blocos exploratórios em licitação, a empresa vai investir um bônus de assinatura e se compromete a executar um programa exploratório naquela área que a gente ainda chama de bloco.
depois desse programa exploratório, que basicamente execução de atividades de sísmica e a perfuração de um ou mais poços, pode ser que a empresa descubra indícios de petróleo. Tendo indícios de petróleo, se passa por uma fase de avaliação dessa descoberta e, em si, chegando à conclusão, durante essa avaliação, de que há ali um campo, além de ter o óleo, esse campo é comercial, é possível produzir, há uma infraestrutura de escoamento compatível com o negócio de petróleo, se declara a comercialidade daquele ativo. Só essa fase a gente está falando aí de um período mínimo de 3 anos e máximo de 7 anos. Então, existe uma fase grande de investimento nesse ativo e aí sim, se passa para aquela fase mais longa, que é a fase de desenvolvimento e produção, que é justamente aquela fase em que a empresa ganha dinheiro, que tem receita, de fato, dentro do ativo petrolífero. Depois desse momento de desenvolvimento e produção, em linhas gerais, a gente pode dizer que leva em torno de 30 anos, 27 anos, tem ativos, é claro que tem campos produzindo há 50, 60 anos no mundo. No Brasil, a gente tem campo que produz há mais de 30 anos, que os contratos de concessão já foram estendidos, campos terrestres que produzem há muito tempo, mas a gente tem esse período mais ou menos aí de 30 anos de vida útil em termos de receita. E depois desse período, a gente passa por uma fase que é justamente o que a gente está falando, que é o descomissionamento, que é a desativação daquele ativo, que envolve as atividades associadas à interrupção definitiva das operações, o abandono e o arrasamento dos poços, o abandono, plugar aqueles poços com tampões de cimento e fazer o arrasamento, retirar a cabeça do poço, a base, remover as instalações e destinar adequadamente tudo isso que está sendo removido, tratar os resíduos, os rejeitos e, no caso terrestre, por exemplo, executar a recuperação ambiental, no caso marítimo, fazer um monitoramento pós-descomissionamento. Então, essa seria a definição formal do que é o descomissionamento, esse conjunto de atividades para remoção dos ativos. De fato, o que significa o descomissionamento agora na prática? Significa contratação de consultores e de estudos preliminares para se dar uma solução para aquele ativo, aqueles equipamentos antigos, todos depreciados e que foram utilizados durante 30, 40, 50 anos. No caso marítimo, a realização de inspeções submarinas para você conhecer as condições daqueles ativos, dos dutos, da infraestrutura submarina, o projeto de engenharia em si para fazer o descomissionamento e a remoção parcial ou total daquelas instalações, e aí uma série de serviços associados, despressurização, limpeza dos tanques, tirar o hidrocarboneto, tirar o petróleo que fica impregnado, digamos assim, naqueles equipamentos do sistema, limpar as linhas, inertizar linhas, equipamentos, deixar tudo livre de petróleo, de hidrocarboneto, de maneira geral, desconectar os poços, fazer o abandono que eu mencionei um pouco antes, remover a plataforma, então tem o processo de remoção da plataforma, que pode ser fixo ou flutuante, remoção dos sistemas submarinos, dos dutos, destinar esses equipamentos e aí recuperar a área. Então, só na prática, a gente tem uma gama de serviços e trabalhos que são relacionados com a atividade de descomissionamento, que a gente pode dizer, de fato, que descomissionamento é uma indústria à parte, tem toda uma cadeia de serviços, tanto de engenharia, serviços acadêmicos, a necessidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em vários aspectos do descomissionamento, para o desenvolvimento de tecnologias, desde o abandono de poço, para tratamento de resíduos radioativos, por exemplo. Então, tem uma série de oportunidades que fazem com que o descomissionamento seja uma indústria bastante peculiar. Nesse sentido, um ponto bastante importante é o momento em que se decide pela desativação daquele campo, do ativo, e pela devolução da área para a União.
Então, do ponto de vista da União, qual é o interesse? Que aquele ativo produza o máximo possível. Por quê? É claro que o descomissionamento é uma atividade econômica, envolve um custo para a petroleira e a receita para as empresas que executam os serviços. Por outro lado, a continuidade da produção daquele ativo aumenta as reservas do país, se tem o recolhimento de royalties para a União, para os estados, para os municípios, enfim. Então, quanto mais essa produção for estendida antes do descomissionamento, que vai ter que acontecer de qualquer maneira, se abre uma possibilidade de ganho para a União e para as empresas de uma maneira geral. Então, o primeiro ponto é um estudo de viabilidade técnica, né? É um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica, que a gente chama de estudo de justificativa de descomissionamento. A gente dá um nome um pouco diferente, mas é um estudo que engloba as questões econômicas, os parâmetros econômicos que levaram aquela empresa a decidir pelo descomissionamento e os parâmetros relacionados com o reservatório para que a gente avalie se há possibilidade ou não de continuidade da produção naquele ativo. Então, se a União entende que há possibilidade de continuidade da produção, a pergunta que esse estudo faz é qual o motivo da empresa não querer estender a vida útil daquele ativo. Esse é um dos aspectos super interessantes da resolução de descomissionamento e da atividade de descomissionamento, porque essa pergunta depende do tipo de empresa que a gente se refere em termos de investimentos. Então, frente aos investimentos necessários para se estender a vida útil, que é executar uma série de trabalhos de inspeção e manutenção, porque os equipamentos já estão próximos ou no fim da vida útil operacional. Então, há necessidade de investimentos em inspeção, manutenção, e aí pode ser que o benefício de estender a vida útil em termos de aumento da produção não compense ou não se encaixe na estratégia, por exemplo, de uma major, de uma empresa petrolífera do porte de uma Exxon, de uma Petrobras. A gente tem casos claríssimos, né? Que a Petrobras não tem interesse em continuar desenvolvendo determinados campos e ela faz uma cessão de direitos para empresas que estão e são especializadas em ativos maduros, em executar, em gerenciar esses ativos que já têm uma idade, uma vida útil mais avançada, que tem custos operacionais mais baixos, que qualquer ganho de aumento de produção significa para elas, especificamente, um VPL positivo, que não se justifica por uma questão de estratégia ou por uma questão de custo mesmo de uma empresa de grande porte, uma major, como a gente costuma chamar na indústria do petróleo. Então, do ponto de vista da União, essa junção das empresas, das majors investindo nos campos de grande produção, no pré-sal, repassando os ativos, fazendo a cessão de direitos para empresas de médio porte que são especialistas em aumentar o fator de recuperação, talvez congregue todos os interesses, tanto da União quanto das empresas envolvidas nessa fase final de descomissionamento, ou seja, colocando aí a extensão de vida útil dos ativos como uma opção viável e, principalmente, criando os instrumentos que permitam essa passagem e essa cessão de direitos entre empresas que podem gerenciar ativos que são adequados ao seu porte, à sua capacidade de investimento, à sua capacidade de tomar risco também. Então, esse é o objetivo, viabilizar de uma maneira geral todos esses negócios. Falando da extensão da vida útil, da maximização do fator de recuperação, é bem importante frisar o seguinte: no Brasil, o nosso fator de recuperação, que é basicamente o percentual que representa o quanto de óleo que foi produzido em relação ao fator total, no Brasil é em torno de 21%. No mundo, a gente tem um percentual médio de 35%, ou seja, a gente já tem, é claro que tem especificidades do ambiente,
marítimo, onshore, em relação à geologia dos reservatórios em si, mas nós temos aí um fator de recuperação médio de 21%, um fator de recuperação final, contra 35% do mundo. 1% de aumento de um fator de recuperação em um campo marítimo típico pode significar cerca de 900 milhões de barris extras em reservas, e no caso terrestre, cerca de 200 milhões de barris extras. Então, é um volume muito grande que gera produção, que gera royalties. Então, o Brasil tem um interesse muito grande em fazer essas passagens para as empresas que podem trabalhar com recuperação terciária, recuperação secundária e possam recuperar mais óleo desses campos. No Reino Unido, no Mar do Norte, por exemplo, o fator de recuperação pode chegar até 45%. Tem vários campos que chegaram a 45%. E na Noruega, tem campos, é claro, dadas as especificidades em relação aos reservatórios, que chegaram até 70%. Então, a maximização do fator de recuperação é uma estratégia importantíssima e central no nosso contexto brasileiro. Então, a nossa intenção é gerar atividade econômica em todos os ambientes da indústria do petróleo. Então, a gente tem o interesse de fomentar esses processos de cessão de direitos, de ter operadores de médio porte, de pequeno porte. Claro, eu digo pequeno porte não é uma empresa pequena, é uma empresa de pequeno porte para o contexto da indústria do petróleo. É claro que é uma empresa especializada com nível de engenharia para operar um campo petrolífero, né? Então, a agência, a ANP e a nossa indústria do petróleo no Brasil tem essa intenção de privilegiar a extensão de vida útil do campo justamente para aumentar o fator de recuperação. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem esse estudo de viabilidade econômica chamado Justificativa para o Descomissionamento, com esse foco na possibilidade de continuar a produção. A agência passou a regular a cessão de direitos à medida que criou nessa resolução alguns instrumentos que permitem divisão de responsabilidades entre os operadores. Um operador anterior ele assume parte do descomissionamento através de um instrumento jurídico, um termo de compromisso, e tira aquela parcela do ativo para fazer o descomissionamento, deixando o restante do ativo para uma nova empresa, tornando esse ativo atrativo do ponto de vista econômico para uma empresa de médio porte, que não assumiria aquele ativo como um todo para descomissionar, mas assume aquela parcela, aqueles postos que ainda considera produtivo dentro da estratégia dela. E outro ponto importante também é que, para o caso exclusivo de áreas terrestres, a resolução de descomissionamento inclui na oferta permanente, 2 anos antes do término de contrato, áreas terrestres. Então, essas áreas em que uma área terrestre em que um operador manifestou interesse de devolver aquele ativo para a União, 2 anos antes do fim do contrato, esse ativo entra na oferta permanente. Então, passa por um período em que aquela empresa manifestou o interesse em devolver, mas a área ficou 1 ano disponível para qualquer outra empresa adquirir e continuar a produção. Hoje mesmo, a ANP publicou um novo edital, está aí em todos os jornais e notícias especializadas de petróleo, de que a ANP publicou um novo edital da oferta permanente com 708 áreas. Apesar da oferta permanente ser um processo bastante novo, é um processo que está em implementação no país, 33 blocos já foram arrematados. Parece pouco, mas já é mais de 10% do total de blocos em atividade no Brasil. Essas áreas têm o objetivo justamente de fomentar o mercado, e um mercado que não é aquele mercado associado com pré-sal, é o mercado de campos terrestres, que a gente vive um declínio bastante grande em termos de produção. Então, há uma necessidade de atrair novas empresas independentes para desenvolver esses campos. Então, há uma série de iniciativas que não é o foco, o REAT é a principal delas, que congrega
essas iniciativas de fomento da atividade em campos terrestres, mas só para dar uma ideia, apesar do bônus de assinatura não ser representativo dessas 33 áreas, gerou em torno de 30 milhões de bônus de assinaturas, o investimento necessário no programa exploratório é de mais de 300 milhões de reais. Então, vocês imaginam em áreas remotas, em bacias terrestres, principalmente essas bacias se localizam do Espírito Santo para cima, no norte, nordeste, no Espírito Santo, a gente tem um investimento em atividades exploratórias de 300 milhões que cria toda uma rede à volta daquela comunidade impactada. Então, aquela sociedade local é impactada positivamente pela realização daquela atividade econômica, que é uma atividade que, para o mercado de petróleo, falar em 300 milhões de reais não é um investimento muito grande, né? Se a gente pensar em pré-sal, mas falando em campos terrestres e levar um investimento de 300 milhões para o interior do Brasil é algo que tem uma significância não só em termos de indústria, mas social, que é muito grande. Então, o descomissionamento, a resolução também insere esse conceito da oferta permanente à medida que se tem uma empresa que devolve uma área terrestre para a União, essa área fica 1 ano na oferta permanente, e aí sim, se ninguém se interessar pela área, a gente faz o descomissionamento, executa-se o programa de descomissionamento, mas se tiver alguém se interessando, entra na nossa estatística de oferta permanente, né? Em relação ao descomissionamento, esse é um mercado que, embora no Brasil nós estejamos começando, ou engatinhando, é um mercado que é bastante maduro no restante do mundo e principalmente nas áreas pioneiras em exploração e produção de petróleo, né? Falando do Golfo do México e falando do Mar do Norte. Nos próximos 5 anos, no mundo, a gente tem cerca de 600 projetos de descomissionamento previstos. São projetos super complexos que requerem eficiência operacional, a redução de custos e que as atividades sejam executadas com segurança e protegendo o meio ambiente, né? Então, em 2015, também falando no contexto global, em 2015 foram aplicados 2,4 bilhões de dólares nas atividades de descomissionamento no mundo. As previsões que se fazem a partir dos contextos da Ásia, Pacífico, Estados Unidos e Europa e mais América do Sul é que esse investimento, que foi de 2,4 bilhões de dólares em 2015, passe para 13 bilhões de dólares em 2040, em função do número de instalações a serem descomissionadas. Nos Estados Unidos, como eu disse, desde de meados da década de 80 que se vem executando descomissionamentos, removendo instalações, muitas vezes substituindo por instalações mais modernas e mais capazes. Então, desde meados da década de 80, a gente tem aí uma média de 100 plataformas que são descomissionadas todo ano nos Estados Unidos. No site do regulador americano, no BSEE, tem estatísticas muito precisas em relação ao descomissionamento ano a ano. De 2003 a 2012, foram 1.706 instalações descomissionadas nos Estados Unidos. Então, só por aí dá para ver o tamanho, a dimensão desse mercado e o know-how acumulado executando essa atividade no caso dos Estados Unidos. Já no caso do Mar do Norte, essa atividade está em crescimento e tem só em abandono de poços, né? Eu levantei agora, um pouco antes de vir bater esse papo com vocês, que tem quase 2.400 poços com previsão de abandono nos próximos 10 anos. Então, isso significaria um investimento de mais ou menos 20 bilhões de dólares na próxima década só em abandono de poços no Mar do Norte. Então, é um grande mercado para sondas. A gente fala, opa, as empresas estão no momento de redução de investimentos em projetos em poços exploratórios.
mas o equipamento, a sonda que executa uma perfuração, essencialmente é o mesmo equipamento que executa o abandono do poço, que vai fazer aquela intervenção no poço para o abandono. Então, o que acontece? A gente tem uma possibilidade, tem mercados que são complementares. Nesse sentido, é super importante frisar esse ponto relacionado com aquela velha história da crise, ou crise barra risco versus oportunidade, que a gente comenta bastante. Enfim, nesse caso específico, a queda do valor do barril, embora possa inviabilizar alguns projetos de desenvolvimento, por outro lado, ele pode antecipar também o descomissionamento de uma série de campos petrolíferos que deixam de ser comerciais. Então, acaba que se tem uma substituição de atividades dentro de um espaço de tempo determinado que é importante para o desenvolvimento da indústria. No caso do Brasil, a gente tem uma estimativa que é muito firme de 2020 a 2024. Claro que pode ser modificada, mas essa estimativa reflete os compromissos dos signatários dos contratos com a ANP. Então, tem os planos anuais de trabalho, PAT-PAP, né, que é o nosso jargão, que tem uma previsão de atividades e investimentos. Só em atividades de descomissionamento, no caso do Brasil, de 2020, incluindo esse ano, até 2024, a gente tem uma previsão de quase 26 bilhões de reais em investimento. É claro que grande parte em poços, em abandono de poços, né, de 50% para cima dessas estimativas de descomissionamento são relacionadas com a atividade de abandono de poços diretamente, mas só para retirada de equipamentos a gente tem quase 9 bilhões desse percentual. A recuperação de áreas significa quase 500 milhões de reais e diversas atividades que formam essa cadeia do descomissionamento. Então, qual o tamanho do mercado de descomissionamento no Brasil? Então, o tamanho do mercado de descomissionamento no Brasil é de 26 bilhões de reais nos próximos 5 anos, incluindo 2020. A ANP vai lançar, então, a partir de agosto, vocês vão entrar no site da ANP e vai ter um painel dinâmico de descomissionamento, com os investimentos compromissados ano a ano para a execução dessas atividades. Então, todo mundo vai poder acompanhar o quanto se tem em termos de volume e oportunidades em descomissionamento nesse painel de uma maneira global. E, além disso, os programas de descomissionamento aprovados com base na nova resolução também vão para o site da ANP com 5 anos de antecedência do término do contrato. Então, esses processos também de comunicação e transparência acabam servindo como molas propulsoras ou fomentadoras das atividades econômicas. Bom, então, o que significa, frente a tudo isso que acontece no Mar do Norte, frente a tudo isso que acontece no Golfo do México, esse investimento de 26 bilhões de reais? Significa que o Brasil vai se tornar, nos próximos 5 anos, o terceiro maior mercado mundial de descomissionamento. Então, embora a gente esteja numa fase de aprendizado, a gente tem um campo de prova que é muito profícuo. A gente tem muita oportunidade, tem muitas oportunidades de desenvolvimento de negócios e de pesquisa na área de descomissionamento, com as quase 100 instalações que a gente tem previsão que chegam ao final da vida útil até 2030. Então, a gente vai ter um período de 10 anos, tendo aí pelo menos 10 instalações por ano em média. Claro que um pouco mais para frente, daqui a 3, 4 anos, a gente tem um volume maior de instalações, mas a gente tem essa expectativa e essa estimativa de 10 projetos de descomissionamento por ano. A gente só está começando, longe do grau de maturidade do Mar do Norte e do Golfo do México, mas esse é justamente o momento de integração, organização da indústria, aceleração da curva de aprendizado, participação intensa das partes interessadas para que o país possa absorver o máximo possível desses serviços, realizar as parcerias que tem que realizar e são necessárias
com empresas no exterior que têm esse know-how há muitos anos e realizar as atividades, é claro, com segurança. Então, o primeiro passo para isso é a transparência. Então, a gente acredita bastante que esse diálogo e essa comunicação da ANP em termos dos dados, dos programas de descomissionamento que estão aprovados, do volume de recursos que estão envolvidos nessas atividades, devem gerar atratividade e mobilizar a indústria para que se movimente um sentido de atender a essas demandas e, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem um caminho que está no início, mas, se bem trilhado, pode trazer retornos bastante importantes aí para a gente. Bom, agora, para a gente falar dos problemas e desafios do descomissionamento, né? E aí aquela grande pergunta: por que o descomissionamento não é simples? Não é só tirar tudo aquilo que foi colocado, enfim, tem a plataforma, tira a plataforma, tem o duto, tira o duto. Então, é só desinstalar aquilo que foi instalado. Por que não é simples? Por que se fala nessa complexidade? Por que gera mais de 10 webinars aí nas últimas semanas para discutir a resolução? Por que uma coisa tão simples? É porque o descomissionamento ele envolve interesses contraditórios, de uma maneira geral. O que é melhor, por exemplo, remover a estrutura submarina do fundo do mar ou deixar aquela estrutura no fundo do mar? Depende. A petroleira vai dizer que é melhor deixar no fundo do mar, porque não tem custo envolvido na remoção. E a empresa prestadora de serviço que tem navios e tem tecnologia especializada para remoção de dutos submarinos, por exemplo, qual será a opinião dela em relação à remoção de equipamentos submarinos? Um exemplo melhor ainda, que parece simples, mas nem tanto quando a gente mergulha um pouquinho mais. Uma plataforma flutuante. A gente tem plataformas fixas e flutuantes. Então, vou pegar o caso de uma plataforma flutuante que está ancorada e que, teoricamente, a gente precisaria desconectar os risers, desconectar aquela ancoragem e remover aquela unidade. Quando a gente fala em remover, temos duas possibilidades. Pegar aquele navio, um FPSO, por exemplo, e trazer para a terra, para um estaleiro, para fazer o desmantelamento, que é outra atividade pós-descomissionamento, ou eu posso exportar aquela unidade, vender para um estaleiro no exterior, para ele reaproveitar os equipamentos, usar o aço para fazer gilete para todo mundo, enfim. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Então, por um lado, vamos supor que eu resolva trazer esse FPSO para um estaleiro. Tem um risco, porque eu vou rebocar essa unidade para um estaleiro, vou entrar em águas rasas. Então, eu vou ter que rebocar, eu posso ter uma colisão com outras embarcações, a plataforma o FPSO pode afundar, aquele casco pode estar incrustado com espécies invasoras e trazer uma contaminação para a costa. Tem material radioativo que ocorre normalmente com óleo que foi acumulado durante essa atividade, ele está lá no meio do mar e eu vou trazer para a terra. Também atividade de descomissionamento, tem consumo de combustível, tem emissão de gases de efeito estufa, emissões atmosféricas, mas, por outro lado, aí o que acontece? Quando a gente olha para os riscos, parece que é muito mais fácil exportar a atividade, leiloar aquela plataforma e exportar. Mas, por outro lado, quando a gente traz para o estaleiro, a gente tem a geração de empregos, a gente atrai investimentos para aquelas comunidades locais, a gente tem uma série de empregos indiretos também, não é só atividade de descomissionamento, são os restaurantes que vão servir aquelas pessoas que trabalham no estaleiro, serviços de transporte, o mercado imobiliário na área fica aquecido, oportunidades de desenvolvimento tecnológico também, porque a empresa que foi contratada também quer realizar aquela atividade de maneira mais eficiente, rápida e com custos mais baixos, bolsas
de mestrado, doutorado, pesquisa, desenvolvimento, inovação na área, enfim. Então, trazer, embora a gente assuma uma série de riscos, também tem um conjunto de benefícios. Então, é isso que torna o descomissionamento complexo. Porque quando vocês ouvem qualquer coisa sobre descomissionamento, o primeiro ponto a se avaliar é o seguinte: quem é que está falando? Porque, dependendo do ângulo de visão e da perspectiva, os interesses são distintos. O que é custo para uma parte, certamente vai ser receita para outra parte. E essas decisões são manifestadas justamente no momento em que se constrói esse documento, esse programa de descomissionamento, e, em especial, em uma análise multicritério, que é uma análise comparativa de opções de descomissionamento. Então, é um fato que o descomissionamento, as decisões tomadas podem ter efeitos imediatos no ecossistema local. Então, se propõe um grupo de alternativas. No caso da ANP, os critérios técnicos mínimos que foram estabelecidos foram ambiental, social, de segurança econômico e técnico. Então, do ponto de vista ambiental, são os impactos ambientais e os impactos no ecossistema. O técnico, a avaliação da viabilidade técnica das alternativas com as tecnologias existentes. Social, aquilo que eu mencionei, de geração de empregos, os impactos nas comunidades locais, nos demais usuários do mar. De segurança operacional também, dos riscos envolvidos naquela atividade, se há questões de segurança para os trabalhadores ou para os demais usuários do mar, e o econômico em si, que é justamente os custos das alternativas. Então, nenhum critério pode ser considerado decisivo, e essa é a graça dessa análise comparativa. Imagino que já tenha ficado claro, para os exemplos que eu dei, que nenhuma das opções de descomissionamento pode ter um desempenho, uma performance superior dos outros nos 5 parâmetros. Um vai ser um pouco melhor do ponto de vista ambiental e pior do ponto de vista econômico. Outro vai ser melhor do ponto de vista econômico, mas pior do ponto de vista ambiental. Outro vai ser melhor do ponto de vista melhor do ponto de vista econômico e pior do ponto de vista da segurança das operações, enfim. Então, se precisa, os benefícios e a opção, na verdade, que maximiza os benefícios é altamente dependente de um contexto específico. É por isso que a análise de descomissionamento é caso a caso. Então, não tem solução prévia ou tira tudo, deixa tudo no fundo do mar. Não existe a possibilidade de ter uma solução pré-estabelecida. É um estudo complexo e um processo de análise comparativa que é de alinhamento da melhor alternativa. Então, esse é um dos grandes gargalos e desafios. Há vários tipos de metodologias com grau de complexidade distintos, e a gente ainda demanda uma série de desenvolvimentos, inclusive acadêmicos, dentro dessa área. Tem uma série de grupos de pesquisa focados em resolver esses problemas, alguns considerando um problema de otimização, hoje outros considerando um problema e aplicando teoria dos jogos, por exemplo, para resolver essa questão dos interesses contraditórios das partes, enfim. Então, eu acho que eu já passei um pouquinho dos meus 30 minutos que eu tinha prometido, mas essa era a visão geral que eu queria que vocês tivessem desse nosso bate-papo de um pouquinho mais de 30 minutos, do que é o descomissionamento na prática, a dimensão desse mercado no mundo e no Brasil, e quais são os principais problemas e desafios do descomissionamento. Então, o descomissionamento é outra indústria cheia de oportunidades de criação de valor para uma cadeia que pode e deve ser desenvolvida no Brasil nos próximos anos, com esse aprendizado que a gente vai ter, agregando todos os partícipes do processo e aprendendo a fazer o descomissionamento das instalações, independentemente da extensão de vida útil, do desenvolvimento do pré-sal, que vai super bem no país. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela
pela oportunidade, Fernanda. Eu acho que agora a gente pode responder aí as perguntas. Rafael, obrigada. Foi maravilhoso. Sempre ótimo te ouvir. Claro, é uma atividade super complexa, né? Como você falou, senão a gente não precisava de uma regulação complexa, mais de uma, né? Tem uma regulação, né? A 817 só para as questões de descomissionamento, e agora vai ter outra regulação só relacionada para as garantias, né, de descomissionamento. Tem uma questão que eu acho muito importante sempre ser falada, que é o que você abordou em relação ao momento que se decide descomissionar. Por quê? Se você pegar a missão do Ministério de Minas e Energia, a missão da ANP, se você pegar lá na Constituição brasileira em relação ao uso dos recursos naturais, o que é colocado? Que nós temos que usar esses recursos em benefício da nação, em prol da sociedade, até a exaustão, até a última gota, o máximo de uso desses recursos naturais. Então, é uma decisão, aquilo que você falou, né? É uma decisão complexa, é uma decisão, realmente não é fácil você chegar à conclusão de que você está pronto e bater o martelo de que aquela área, de que aquele campo pode ser descomissionado, porque dali não sai mais nada, não dentro da tecnologia que está disponível naquele momento. Seja que você conseguiu um fator de recuperação de 21, 25, 27, independente do que for. Dentro da tecnologia que eu tenho disponível neste momento, eu não consigo mais exaurir esse reservatório. Isso é muito delicado e é uma responsabilidade grande e é uma responsabilidade que está na mão da ANP. Peraí que eu tirei seu microfone? Eu tirei seu microfone, foi isso? Voltei. Ah! É isso, exatamente. A gente tem um contexto que é claro, do final da vida útil do campo, mas, como bem pontuado, não só pela lei do petróleo, dessa preocupação extrema em um aproveitamento dos recursos naturais e da reversão dos benefícios que a produção desses recursos naturais podem trazer para a sociedade brasileira, associadas às políticas energéticas também. Então, a gente teve nos últimos anos uma série de políticas energéticas manifestadas através das resoluções do CNPE, que propiciam justamente esse incentivo à continuidade das atividades, ao aumento do fator de recuperação, e é isso que a gente procura conectar a partir do momento em que o campo chega nessa fase final do ciclo de vida útil. Realmente é uma super responsabilidade, né? É lógico que a gente, falando da dimensão dessa indústria, não dá para comparar a dimensão do Brasil quando a gente compara com o Golfo do México, a gente compara com o Mar do Norte, mas ainda assim parece uma robustez muito grande em relação a negócios, né, Rafael? A gente até fez um webinar só falando sobre isso, oportunidades socioeconômicas, né, relacionadas a isso. E fora os interesses que você mencionou, tem sempre a questão do órgão ambiental, como você falou, eu retiro tudo aquilo do fundo do mar? Não, para o operador não interessa retirar, deixa aquilo lá que é mais barato. Mas para as outras empresas, não, eu quero fornecer os serviços para aquilo. E para o órgão ambiental, sempre interessa a proteção máxima ao meio ambiente. Então, realmente é uma miríade de interesses e coadunar isso tudo não é trivial, e para isso essas ferramentas de análise multicritério. E permeando isso tudo ainda tem a questão muito nossa, né, que é o coral-sol, que a gente ainda não tem uma solução definitiva que possa endereçar a questão do coral-sol. Eu ainda podia fazer outras perguntas, mas eu vou abrir aqui. Nós temos uma pergunta. Vamos começar. Peraí. Fernando, enquanto você olha as perguntas, nesse ponto específico, Fala. é super importante pontuar essa questão dos benefícios ambientais também, porque, em linhas gerais, você tendo uma estrutura submarina, dependendo, claro, do ecossistema e da profundidade,
você pode ter ali um sistema de suporte à vida marinha também. Então, do ponto de vista ambiental, também é uma atividade que vai gerar estudos preliminares. Então, navios vão fazer pesquisas, navios de survey vão fazer pesquisas na área para entenderem como aquele ecossistema está funcionando, justamente para suportar esse tipo de decisão relacionada com a técnica e os parâmetros de descomissionamento daquele campo. O que só torna a coisa mais complicada, né? Porque aí, como é que você sopesa isso, né? Você tem a criação de vida marinha e essas oportunidades que você mencionou, mas ao mesmo tempo você pode gerar atividade econômica ao remover esses riders e esses dutos, mas ao mesmo tempo você gera atividade econômica quando você traz isso para a costa e picota isso, e você pode usar esse material descartável. Ao mesmo tempo, se você remover, você promove, aquilo ali pode ser uma área de passagem de baleias, a gente não sabe exatamente. Então, o que é melhor? Deixar as baleias passarem, promover a atividade econômica, ou remover isso, trazer para a costa e incentivar o estaleiro que fica naquela zona fronteiriça ali no onshore? Então, é uma complexidade bastante grande. Exato, exato. Aí que está a diversão e a graça do estudo e da análise comparativa de alternativas, né? Porque, como eu disse, não tem uma alternativa que performe bem em todos os fatores técnicos, ambiental, meio ambiente. Então, esse é o grande problema de otimização que a gente tem para resolver no descomissionamento. Tem razão. O Fábio Edgar, da Imetame, ele estava falando em relação, a pergunta dele veio na hora que você estava falando dos dados em relação a 26 bilhões de investimentos até 2024, porque eu fui anotando em relação às perguntas, né? Esses dados poderiam demonstrar que o Brasil precisa se aproximar das empresas americanas com expertise para garantir a eficiência das atividades aqui, considerando que é muito recente o descomissionamento no Brasil. Então, ele quer saber se é interessante nos aproximarmos dessas empresas, e se isso, e eu vou além um pouquinho, e se a gente já está fazendo isso no âmbito da indústria brasileira. Bom, Fábio, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim. É claro que essas empresas e o Golfo do México, por exemplo, a gente poderia falar também do Mar do Norte, das empresas norueguesas, inglesas também, mas dentro da sua pergunta, sem dúvida alguma, empresas que executam esses trabalhos de descomissionamento, não só os trabalhos de descomissionamento, mas também essas análises comparativas de opções de descomissionamento. Então, quanto mais a gente se aproximar, estabelecer parcerias, aprender com os erros que foram cometidos desde o final aí da década de 80 no Golfo do México, a gente aumenta a nossa curva de aprendizado e pode atingir um nível de eficiência maior num tempo muito mais curto, né? Claro, eles já estão fazendo isso há mais tempo, né? Eles estão à frente, algumas unidades à nossa frente. O Sérgio Roberto, aluno do MBA, ele pergunta o seguinte: o que a gente pode aprender em relação aos itens do nosso arcabouço regulatório? O que a gente pode aprender dessas experiências internacionais do descomissionamento? O que a gente trouxe para essa norma que foi construída? Eu sei que a gente subiu em cima de várias normas. Eu mesma, na Getúlio Vargas, a gente estudou a norma do regulador do Golfo do México, a gente estudou uma série de normas, mas o que a ANP usou para criar o arcabouço regulatório? Tem uma série de elementos do nosso arcabouço regulatório que é claro que nós fizemos a mesmíssima coisa que a gente vem falando em termos de aumento da curva de aprendizado. Então, a gente olhou para a regulamentação no exterior, então tem diversos termos específicos, o fato de ter um programa de descomissionamento que a gente chama de conceitual, que é aprovado anteriormente ao executivo, então isso veio de inspiração de regulamentação internacional, assim como a análise comparativa da mesma maneira. A análise comparativa ela é regulamentada
no Mar do Norte, é regulamentada nos Estados Unidos também. Enfim, então a nossa regulação, ela procurou aproveitar essas experiências, primeiro a prática, né? Como esse serviço é executado no mundo, e depois de tentar adaptar com a nossa realidade. Então, além de absorver as experiências internacionais na atividade de descomissionamento, a gente tem essas conexões com processos específicos inerentes à nossa indústria do petróleo e gás, como a oferta permanente, por exemplo, a criação de instrumentos jurídicos para facilitar, digamos assim, ou permitir a cessão de direitos com um cessionário anterior, ficando responsável por parte daquele ativo, enfim. Então, eu acho que tem um grau de aprendizado grande em relação à legislação internacional. Até a própria metodologia de decisão de descomissionar, né, todos os documentos que o operador tem que apresentar, de curvas de produção em tantos anos, tudo isso que tem que ser apresentado foi em cima da norma do Reino Unido, se não me engano, não foi? Exato. A metodologia. Exato, tem uma metodologia que, na verdade, é do Oil and Gas UK, que seria o IBP inglês, né? Isso mesmo. Exatamente, que estabelece esses parâmetros, que seria o espelho do nosso estudo de justificativa de descomissionamento, exatamente. Então, se buscou toda essa experiência internacional para que a gente tivesse uma regulação que fosse adequada, que absorvesse as boas práticas e que fosse moderna também, né? Que pudesse absorver esse aumento de tecnologia, não prescreve uma metodologia específica para análise comparativa, diz que você tem que fazer uma análise comparativa e os parâmetros mínimos. Agora, o como vai ser feito fica em aberto, quer dizer, cada empresa tem a sua tecnologia, o seu know-how, umas trazem do próprio Mar do Norte, outras do Golfo do México, e a gente vai aprendendo com todo mundo, né? E a ferramenta de análise comparativa, cada empresa pode usar a sua, é isso? Exatamente, cada empresa pode usar a sua. O Flávio Altoy, ele pergunta, ao vender um campo offshore, o custo de descomissionamento dos poços ainda ativos e suas linhas de coleta é de responsabilidade de quem vende ou de quem adquire o campo. Uma das formas de garantia do descomissionamento é o provisionamento dos recursos de abandono. Que critérios devem ser usados para dividir a participação do vendedor e do comprador do campo nos custos de descomissionamento? Era das garantias que você estava mencionando. A pergunta é ótima. De uma maneira geral, a pergunta seria simples. Por quê? Porque quando você tem uma venda de um campo, é o que a gente chama de uma cessão de direitos para que um novo operador possa gerenciar aquele contrato com a União, aquele contrato de concessão e partilha, enfim, o que quer que seja. Só que a gente chama de cessão de direitos, mas o termo correto é cessão de direitos e obrigações. Quem adquire o ativo assume todas as obrigações perante a União. É claro que isso tem um limite, existe um princípio ambiental também do poluidor pagador, então aquela empresa que perfurou o poço e a geradora do passivo, ela jamais fica 100% independente daquele passivo, então ela tem uma responsabilidade solidária em relação àquele ativo especificamente, mas, em linhas gerais, ao vender um campo offshore, o custo de descomissionamento, especificamente dos poços e dos demais equipamentos, passa para nova empresa. Agora, justamente esse é o ponto que está em discussão dentro da agência. Tem uma resolução que trata daquelas garantias de descomissionamento e como essas garantias financeiras que são ofertadas pelo cessionário atual, elas passam para um novo concessionário. Então, esse é um dos pontos que está, justamente essa divisão de custos está em discussão em termos de garantias, mas em termos de instrumentos, a própria resolução de descomissionamento prevê a possibilidade da empresa que está cedendo se comprometer com a União a descomissionar aquela parte do ativo que já não é mais comercial, então ela assina um termo de compromisso com a União
com a nova empresa como interveniente anuente. Então, ela se compromete a abandonar um grupo de poços, a retirar determinados dutos ou instalações submarinas que não vão ser mais utilizadas, e a nova empresa assume o restante. Então, existe essa possibilidade, embora, em linhas gerais, quem compra assume as obrigações em relação àquela área de concessão. E essa resolução das garantias já tem previsão de quando ela vai sair, Rafael? Agora, mais recentemente, em função da pandemia, a própria indústria tinha solicitado que os processos de audiência e consulta pública fossem suspensos. A diretoria da ANP acatou esse pedido, já que as empresas estavam num processo de construção dos procedimentos de contingência para operar durante esse período, com uma tripulação mais reduzida, aprendendo com a pandemia como garantir a segurança sanitária das pessoas que estão executando essa atividade essencial, que é a produção de petróleo. Então, a agência havia suspendido esses processos, mas recentemente retomou as audiências e consultas públicas. Tem 2 semanas, então essa consulta pública foi aberta especificamente, a audiência pública deve ocorrer de modo virtual. Então é uma ótima oportunidade até para comentar a minuta de resolução no site da ANP, mas o processo foi retomado e a resolução deve sair muito em breve. Adoro comentar a resolução. Tem um monte lá no site da ANP. As consultas públicas estão retomadas. Vamos comentar. Eu estou primando por uma pergunta de cada pessoa, porque tem pessoas com mais de uma pergunta, então eu estou primando por uma pergunta de cada um. O Beto Sabe, também aluno do MBA, ele pergunta: como são as experiências internacionais da atividade econômica do turismo e pesquisa, e como está a mobilização e parceria desse setor no Brasil com a indústria de óleo e gás, com a ANP e com outras entidades da cadeia? Muito boa pergunta. É muito legal a gente falar de turismo, porque ativa uma outra vertente não comentada do final da vida útil desses ativos, que é o reaproveitamento dessas instalações. Como eu disse anteriormente, essas instalações elas podem ser reaproveitadas, elas podem ter uma nova destinação, que pode ser para a criação em águas rasas, por exemplo, a criação de reservas de pesca esportiva, por exemplo, tem alguns exemplos pelo mundo, e que possa fomentar novas atividades, o uso dessas plataformas como plataformas para produção de energia eólica, como base dos cataventos para a produção de energia, enfim. Então, existe também essa possibilidade de aproveitamento do ponto de vista recreativo, de pesca esportiva, de turismo dessas instalações, e elas podem também ser endereçadas no programa de descomissionamento, as oportunidades de reaproveitamento dessas instalações. Essa é uma previsão que tem na resolução. A gente ainda tem um mercado, tem uma série de dificuldades também relacionadas com esse reaproveitamento, porque são instalações que demandam atividades de manutenção, por exemplo, elas não podem ser abandonadas sem que sejam mantidas, então tem que ser um investimento em que tenha um retorno e se permita a sustentabilidade dessas atividades, mas é uma possibilidade que a gente gostaria muito de ver acontecendo no Brasil, quem sabe? Eu lembro de ter estudado uma iniciativa do Golfo do México chamada Rigs to Reef, que eles transformam os rigs em arrecifes artificiais e incentivam a pesca submarina, e ficava lindíssimo, e tinha umas coisas muito bonitas. Eu cheguei a conversar com as donas da empresa, e era uma iniciativa, tentei trazê-las para falar na Getúlio Vargas, não daqueles, acho que naquele primeiro webinar aí, naquele primeiro que você participou, logo que você assumiu. Webinar presencial. Webinar presencial. O primeiro que eu fiz que você participou da FGV,
era para as donas do Bricks Reef terem vindo ao Brasil, mas eu não consegui conciliar as agendas. E era realmente uma iniciativa muito bacana, mas o que você falou, Exato. ainda um custo de manutenção que a gente não sabe como acomodar aqui no Brasil ainda. Exatamente, que aí o Rigs to Reefs, aí já tem um outro processo que é tirar, normalmente é uma instalação fixa, uma jaqueta, então essa estrutura é removida e descartada em um ponto com o intuito justamente de criar de criar vida marinha naquele entorno, exatamente. Então tem todas essas possibilidades, desde turismo, mergulho, pesca esportiva, e que bastante desenvolvido. Tem vários casos, os Estados Unidos tem vários casos, né, do uso dessa alternativa de descomissionamento. Exatamente. Vamos começar a endereçar para o final, né? Já estou tomando mais de uma hora aqui do seu tempo, então duas últimas perguntas aqui. O Leonardo Lopes, ele pergunta, sobre o ponto de vista do meio ambiente, não seria mais seguro abandonar o poço do que descomissioná-lo, evitando assim mais uma grande intervenção e permanência de mais uma unidade naquele poço? Bom, eu não sei, entre descomissionar e abandonar o poço, é essa a pergunta. Isso, porque não só abandonar. Quando a gente fala em descomissionar o poço, a gente se refere justamente às atividades de abandono permanente, né? Um poço de petróleo, ele tem duas alternativas. Ele pode ser abandonado temporariamente, então você tem um tampão de cimento que é provisório, ele pode ficar abandonado temporariamente por 3 anos e aí depois se retorna para produzir aquele poço ou para abandonar permanentemente, ou aquele poço fica monitorado, ou é um poço que fica monitorado durante um tempo em que você precisa investir em sensores, em tecnologia para manter o acompanhamento das pressões daquele poço. Então, em linhas gerais, quando a gente fala descomissionar um poço, a gente se refere à atividade de abandono permanente desse poço. Tá? Então, a gente tem aí a outra resolução da ANP que trata exclusivamente de segurança e integridade de poços, né, que é o do Sistema de Integridade de Poços, chamado SGIP. Então, esse é o ponto. O descomissionamento é o abandono permanente do poço. Excelente. Eu vou encerrar, então. O Carlos Mastrangelo pergunta que nos Estados Unidos existem diversos casos das empresas que receberam o campo, né, no final da vida útil, recebem o campo maduro, essas empresas acabam falindo e o órgão regulador retorna a obrigação pelo descomissionamento à empresa original que foi inicialmente licenciada. Tudo para evitar que a sociedade seja penalizada pelos custos do descomissionamento. Existe no Brasil esse mesmo procedimento? Existe, e justamente naquela linha que eu comentei anteriormente, que é um princípio geral do poluidor-pagador. Quer dizer, a empresa que perfurou o poço, ela é responsável por aquele passivo ambiental. Então, nessa hipótese, embora a gente tenha a seção de direitos e obrigações, passou para uma empresa. Então, essa nova empresa, ela faliu. A gente tem uma segunda camada de proteção, que são as garantias financeiras. Essas garantias não foram executadas ou não conseguiram, por alguma razão específica, não foi possível executar essas garantias. Aí, se essas duas camadas de proteção, a empresa, que é a operadora, não conseguir realizar e, por alguma razão, não tiver condição de execução dessas garantias financeiras, aí sim, o cessionário original tem a responsabilidade solidária por aquele ativo, aquele poço que ele perfurou, por exemplo, e aí a União certamente acionaria essa responsabilidade solidária para ter aqueles ativos descomissionados. Tá ótimo. Rafael, suas últimas considerações, por favor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse grupo da FGV. É sempre um prazer ser convidado para esses eventos e para as suas aulas, Fernanda. Do ponto de vista do descomissionamento, a gente tem uma indústria que tem
possibilidades de criação de valor em várias vertentes, pesquisa, desenvolvimento, inovação, projetos de engenharia, uso de equipamentos marítimos, desde as sondas até embarcações de apoio, navios de alta tecnologia para transportar esses equipamentos, enfim. A gente tem toda uma indústria, uma oportunidade, a gente tem ativos que precisam ser descomissionados, a gente tem recursos que vão ser aplicados nessa atividade, como eu disse anteriormente, aí, quase 26 bilhões para os próximos 5 anos, então a gente precisa fazer com que essa indústria se desenvolva o mais rápido possível para a gente internalizar e gerar valor dessa fase final da vida útil dos campos. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece, é um prazer sempre te escutar. Fica o convite para a gente criar um grupo de pesquisa com os alunos, depois eu te procuro para a gente falar isso com mais detalhes. Eu queria agradecer a nossa audiência aí, feliz, fomos 120 ao longo aí de mais de 1 hora. Rafael, mais uma vez, obrigada pela sua gentileza, por ceder aí mais 1 hora do seu tempo. Gente, obrigada, boa noite. E vejo a maioria de vocês na quinta-feira, na primeira aula de Mercado Internacional e Geopolítica. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigada, querido. Obrigada de novo, viu? A gente se fala amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos